Essas são algumas vantagens, né, de trabalhar dentro desse mercado, de trabalhar com projetos de infraestrutura. Tem alguns motivos por trás disso. Primeiro, a faculdade de engenharia, ela foca muito na construção civil, ou seja, casa, prédio, né, edificações. E a infraestrutura se torna uma oportunidade. Por quê? Por causa da escassez de mão de obra. Como assim, Rafael? É o seguinte, pessoal. Quando você faz uma faculdade de engenharia, talvez nem todos vocês são engenheiros, mas quem é engenheiro civil vai saber. A faculdade de engenharia civil, ela é muito focada na área, né, da construção civil, ou seja, ela é focada na área de casas, prédios, edificações e tudo mais. A maioria dos alunos só olham para essa área. E, inclusive, a gente tem pouca matéria de estrada, saneamento, né? São poucas comparado ao restante. E o que acontece? Como a maioria está olhando para um lugar, a área da infraestrutura tem uma escassez de mão de obra. Eu desafio vocês a procurarem, né, no círculo profissional de vocês, quem vocês conhecem, se vocês conhecem muitas pessoas que dominam de fato o Civil 3D, que dominam esse tipo de projeto. Eu tenho certeza que vocês vão conhecer poucos profissionais. Então é escasso. E tudo que é escasso é mais caro. Se for pegar, por que o metal ouro ele é tão caro assim? Porque ele é escasso. Ele é muito bom, mas ele é escasso. Por que o diamante é tão caro? Porque ele é bom, mas ele é escasso. Entendeu? Então por isso que o profissional de infraestrutura ele é um cara escasso, porque tem poucos profissionais na área. Só que a demanda é gigantesca. O Brasil, ele tem uma malha rodoviária gigantesca. O mercado de loteamentos disparou no pós-pandemia. A gente tem assinado desde 2020 e que já está em vigor o marco do saneamento. Inclusive, eu fiz um orçamento hoje, uma proposta hoje, para um cliente que o serviço, né, projetos de esgoto, inclusive, que eu mostrei um exemplo aqui para vocês, que veio, né, dessa parte aí da área de projetos de esgoto, do marco do saneamento. Beleza? Então, o que você precisa entender? Que esse tipo de área, né, o mercado de projetos de infraestrutura, pessoal, é um mercado que tem escassez de profissionais. Outro ponto importante, por que trabalhar nesse mercado? Mudanças de mercado, ou seja, vagas em aberto. Toda mudança gera oportunidade. Quando o Uber veio para o Brasil, o que aconteceu? Teve dois tipos de pessoa. Aquelas pessoas que enxergaram uma oportunidade, que aquelas pessoas estavam desempregadas e tudo mais, falou, cara, uma forma de eu trabalhar, né, fazer renda aí. Aí outras pessoas que eram taxistas, principalmente, falaram assim, cara, tô puto, porque trouxeram esse negócio pro Brasil. Alguns taxistas migraram para Uber, inclusive. Ou seja, você pode olhar essas mudanças no mercado e enxergá-las de duas maneiras. Uma maneira que você vai ficar puto porque, eu só sabia o AutoCAD, eu só sabia uma ferramenta, eu já sabia projetar, agora tem esses negócios, essas ferramentas novas. Ou você tem que olhar e falar assim, cara, isso é uma oportunidade. Poucos profissionais estão aproveitando. Poucas pessoas estão iniciando. Poucas pessoas dominam o Civil 3D. Está em alta, é uma nova onda, deixa eu aproveitar. E na minha humilde opinião, como seu professor aqui nessas lives, eu te recomendaria essa segunda opção. Aproveitar essa oportunidade. Ó, vou mostrar para vocês como que essas mudanças de mercado, elas estão acontecendo de forma real. Quando você vem aqui no LinkedIn, pessoal, quando você vem aqui no LinkedIn e dá uma olhada aqui em vagas e pesquisa aqui, por exemplo, segmenta aqui, né? Civil 3D e segmenta por vagas, ou seja, todas as vagas que tem a ver com a palavra Civil 3D. Quando você vem aqui, ó, ele vai simplesmente te mostrar 1.258 resultados. Agora vamos supor, pessoal, que metade dessas vagas não tem nada a ver com o Civil 3D que o LinkedIn errou. Nesse exato momento tem 600 oportunidades em aberto. É aquilo que eu te falei, são as mudanças de mercado. Nesse exato momento que a gente está falando aqui, as empresas descobriram ou estão descobrindo o potencial do Civil 3D e estão em busca de profissionais que dominam com maestria essa ferramenta. E é por esse motivo que a gente tem tantas vagas em aberto. Por quê? Eu tinha antes um profissional que desenhava todo um projeto como esse na mão, todas essas informações na mão, no AutoCAD, e agora as empresas descobriram que pode ter um profissional que ao invés de fazer esses desenhos na mão, na planilha, né, e tudo mais, pode fazer isso de forma mais automatizada, com mais velocidade, com mais qualidade,
com mais precisão. E elas estão em busca desses profissionais. Dá uma olhada nesse loteamento para você ver. Olha só que maravilha. Todo feito dentro do Civil 3D. Então esse momento é o melhor momento que a gente está vivendo para projetos de infraestrutura. Então, como eu falei, se você der uma olhada aqui no LinkedIn, cara, coisa rápida, você vai ver aqui diversas e diversas vagas para trabalhar com competência em Civil 3D, certo? Com competência para trabalhar aí com a ferramenta Civil 3D, certo? Lá, Civil 3D, desejável Civil 3D para trabalhar na Vale, certo? Analista de pavimentação, técnico, especialista, enfim, uma série de oportunidades em aberto para aqueles profissionais que dominam a ferramenta, que dominam esses projetos. Outra vantagem de trabalhar nesse mercado, pessoal, um leque de oportunidades. Por quê? Você pode oferecer um desse tipo de projeto ou mais tipos de projeto. E aí o que acontece? Ele não precisa oferecer todos os projetos, você não precisa abraçar o mundo. Inclusive eu tenho vários alunos que só trabalham com drenagem, vocês acreditam? Só trabalham com drenagem e desenvolvem projetos de drenagem, só projetos de drenagem. Tem outros alunos que trabalham somente com projetos de esgoto, somente com projetos de saneamento. Ou seja, esse tipo de profissional é especializado em uma determinada área. Então a infraestrutura ela te dá esse leque de oportunidades. Ao mesmo tempo você precisa de uma ferramenta só, que é o Civil 3D. Você não precisa ficar pulando de galho em galho, aprendendo um monte de ferramentas, né? Enfim, você não precisa ficar migrando de ferramenta para poder conseguir trabalhar com esse tipo de projeto. Você pode trabalhar com uma ferramenta e desenvolver diversos tipos de projeto, certo? Então é um leque de oportunidades. E, Rafael, como é que eu faço para definir qual área dessa eu vou trabalhar? Você que escolhe. Isso depende da sua afinidade, depende daquele tipo de projeto que você mais gosta de fazer, depende daquele tipo de projeto que você acredita que vai dar mais resultados para você, depende do tipo de projeto que você talvez já teve um convívio antes, né? Já trabalhou em alguma obra, né? Já teve um estágio, teve um colega, um network, enfim. Isso depende. É você quem escolhe trabalhar. É o tipo de projeto que você quer oferecer, o tipo de solução que você quer oferecer. Outra vantagem, tipicamente projetos mais caros, pessoal. Tipicamente projetos mais caros. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai trabalhar quando você pensa em um loteamento, por exemplo, um loteamento ele custa milhões para sair do papel. Então, quando um cliente ele vai tirar um loteamento desse do papel, ele vai custar milhões e milhões de reais para fazer a obra dele. É normal, faz parte. Esse é o jogo. E, naturalmente, o projeto é mais caro. Então você vai ver projetos de 20, de 30, de 50, de 100 mil reais, de 200 mil reais, 300 mil reais, porque naturalmente esse tipo de projeto é mais caro. Só que não é um projeto raro, não é um projeto escasso, tem muita oportunidade. Como eu mostrei ali para vocês, tanto para você trabalhar por conta própria, né, que é esse exemplo que eu estou dando aqui agora, quanto para você garantir uma daquelas oportunidades ali que eu mostrei. Então são tipicamente projetos mais caros, certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Mostrar um exemplo aqui. Olha só esse exemplo aqui do Thiago, ó. Acabei de fechar uma extensão de projeto de 30 mil reais, 1,2 quilômetros, uma empresa bem grande com possibilidade de pegar o loteamento todo. Olha só que maravilha. Esse tipo de projeto, pessoal, 30 mil reais, 20 mil reais, 15 mil reais, 10 mil reais, é típico, é natural, é comum. Já na área de edificações, não é tão comum assim você pegar projetos tão caros, né? Projetos mais caros assim. As obras naturalmente são mais caras. Então eu particularmente prefiro passar uma semana trabalhando num projeto e fazer 10, 15, 20 mil reais nele, do que trabalhar uma semana para entregar um projeto de 2 mil reais. 1.500 reais, um projeto de uma casa, 3 mil reais. Entende? O trabalho é o mesmo, mas o ganho é diferente. A rentabilidade é diferente. Outro ponto importante, os clientes são recorrentes. Como assim? O cliente que faz um loteamento como esse daqui, pessoal, ele não faz um loteamento só. Ele é um tipo de cliente que faz vários loteamentos, vários empreendimentos. Porque é o core business dele, né? Ou seja, é o negócio principal dele é fazer loteamento. Não é uma pessoa que faz uma casa, vai morar nela e acabou.
O negócio do cliente é fazer loteamentos. Então, com a metodologia correta, você aprende a vender para esses clientes, né? Dentro da minha metodologia eu explico isso, porque ele vai precisar fazer outros loteamentos. Ele vai precisar fazer outras rodovias. Ele vai precisar fazer outros projetos de ruas, avenidas, enfim. Então ele é um tipo de cliente que vai vir e vai voltar, vai vir e vai voltar. Se você souber fidelizar esse cliente, você vai ter um cliente aí recorrente, que é muito bom. Você precisa vender para um cliente, cara, dá trabalho, negociar, precificar. E você pegar um novo cliente toda vez, dá muito trabalho. O que é gostoso mesmo, né? A parada, o que é legal é você vender mais de uma vez para um mesmo cliente. Então essa lógica do cliente recorrente, ela é muito legal por causa disso. Você não vai vender um único projeto uma única vez. Vai vender vários projetos, certo? Possibilidade de trabalhar de casa, ou seja, é uma maravilha isso. Você não precisa querer montar um escritório gigantesco. Não precisa, eu preciso investir em equipamento caro, carro, escritório caro. Não, você não vai precisar montar isso, cara. Você não vai precisar gastar dinheiro com isso. Você vai poder trabalhar de casa, com a estrutura que você tem, a mesa que você tem, começar com o computador que você tem, certo? Então, um investimento baixo para começar. Essas são algumas vantagens, né, de trabalhar dentro desse mercado, de trabalhar com projetos de infraestrutura.